Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos adentrar ao mundo da parasitologia básica. Com essas aulas, o intuito é aprender as principais características das diferentes relações biológicas entre os seres vivos, as relações entre as parasitoses e as questões de saneamento básico, relações entre os fatores bióticos e fatores abióticos e os conceitos da área de epidemiologia de uma infecção parasitária. Então, qual é a importância do estudo de parasitologia? Analogamente ao que ocorre com a microbiologia, a parasitologia ela é um ramo especializado das ciências médicas que se dedica ao estudo dos parasitas. É uma área da pesquisa bastante diversificada, pois esses parasitas eles podem estar sobre a superfície ou não, ou no interior dos seres vivos, são de ampla distribuição, têm hábitos variados e são de fácil disseminação. Para quem lida com a saúde humana, a parasitologia ela oferece ferramentas para conhecer os causadores de várias doenças, incluindo as famosas verminoses, que são tão comuns principalmente na infância, e as ectoparasitoses, que são explicadas juntamente com a parasitologia. E assim também como as medidas profiláticas e terapêuticas que são cabíveis para cada doença, tá? O estudo da parasitologia ele é fundamental porque as doenças parasitárias são frequentes na população mundial. Em qualquer lugar do mundo, em qualquer país que você for, vai existir as infecções parasitárias, tá? Pessoal, a parasitologia humana, ela recebeu uma importância muito grande, uma vez que a globalização, o crescimento da população se tornou menor devido à rápida movimentação de pessoas e imigrantes de áreas endêmicas, tá? Há muito tempo a humanidade ela vem sofrendo com as doenças causadas por parasitas, sejam eles vermes ou não. Há relatos de doenças, provavelmente verminosas, que atacavam populações nas antigas Mesopotâmia e na Babilônia, que vem escrito na Bíblia. Os hebreus, sabedores das doenças que eram veiculadas a partir do porco, então proibiram, como parte da lei mosaica, o povo de ingerir carne suína, o mesmo ocorre lá na Índia, onde praticamente não há infestação humana por vermes que são veiculados através do boi e da vaca, já que o povo eles não ingerem carne bovina por considerar tanto o boi quanto a vaca sagrados, tá? Em teoria, qualquer ser vivo que viva dentro ou não na superfície de outro ser vivo é considerado um parasita, tá? Por uma variedade de razões, por várias razões, especialmente os pacientes que são imunossuprimidos, ou seja, os pacientes que são HIV positivo, que têm AIDS, fez com que parasitas, que anteriormente não tinham importância clínica nenhuma, nos seres humanos passaram a ser observados. Por quê? Como eu já falei várias vezes em aulas anteriores, quando o indivíduo está imunodeprimido, o que acontece? O sistema imunológico ele tá abatido, ele está em baixa, então qualquer pequeno micro-organismo que se associe com esse indivíduo, ele vai causar doença, ele vai causar manifestações clínicas graves, principalmente as pessoas que são HIV positivo, as pessoas que têm doenças imunodeprimidas, como lúpus, como diabetes mellitus. Então, todas essas pessoas ficam à mercê de parasitas, que antigamente não tinha importância clínica nenhuma. Biologicamente, o parasitismo ele é considerado como sendo uma relação interespecífica desarmônica. Lá na frente eu vou falar sobre isso, tá? Ou seja, uma relação em que dois organismos eles vivem juntos, porém um deles obtém energia e alimento às custas do outro, sendo que o último é denominado hospedeiro e sofrendo algum tipo de prejuízo,
podendo aí ser inclusive a própria morte. Assim, dentro da ótica conceitual do parasitismo, os micro-organismos causadores de doenças, né, bactérias, fungos, protozoários, os vírus, também são considerados parasitas, né? A nível didático, porém, faz-se a distinção entre microbiologia, né, que como nós já vimos, o estudo os seres vivos, né, e demais organismos considerados microscópicos, ou seja, que são menores que 0,1 milímetro, né? E a parasitologia, que aborda todos os organismos vivos, macroscópicos ou não, porém pertencentes, né, ao reino animal. Assim, a gente considera parasitas, né, os vermes achatados e os cilíndricos, né, que vão ser estudados mais à frente, além dos artrópodes, como os aracnídeos, né, que são os carrapatos, os ácaros, o ácaro da sarna, tá? E os insetos, que são os piolhos, chatos e as larvas de moscas, tá? O grau de intensidade da doença parasitária, como eu já havia falado antes, ele depende muito de vários fatores. Entre eles, a gente pode destacar o número de formas infectantes presentes, a virulência da cepa, né, ou do indivíduo, a idade e o estado nutricional do hospedeiro, quais são os órgãos atingidos, né, qual é a associação desse parasita com outra espécie e o grau da resposta imune ou inflamatória desencadeada. É o caso que acontece, por exemplo, igual, vocês lembram que eu falei da toxoplasmose? Que muitas pessoas já tiveram contato com a doença, porém o corpo, ele, né, o sistema imunológico constrói defesas para a toxoplasmose, tá? Então depende muito da resposta da imunidade do nosso corpo para que a doença se desencadeie. Apesar do grande avanço nas tecnologias, né, de padrão educacional muito alto, de boa nutrição, das boas condições sanitárias, né, mesmo os países desenvolvidos, eles estão sujeitos a doenças parasitárias, né. Dessa forma, o estudo da parasitologia humana, né, é de uma suma importância. A parasitologia ela é uma ciência que estuda os organismos que vivem no interior ou no exterior de outro hospedeiro, obtendo, né, alimento do seu hospedeiro e consumindo os tecidos e humores ou conteúdo intestinal, tá? Então a relação é parasita, sempre vai ser parasita, hospedeiro. No entanto, né, o relacionamento desse parasita com o seu hospedeiro tem base nutricional, né, não podendo lesar drasticamente o seu hospedeiro, né, evitando alterações comprometedoras, como por exemplo a morte, né, o que faria esse parasita perder seu hospedeiro, né. Essa convivência nem sempre é nociva ao hospedeiro, né, pois o parasitismo ideal é aquele que não causa dano ao hospedeiro e, por conseguinte, não provoca doença. Mas, na maioria das vezes, isso não ocorre, né? Sempre o mesmo parasita tentando conviver, né, em simbiose com o indivíduo, ele sempre acaba causando doença, no caso dos seres humanos. A parasitologia na prática, ela abrange o estudo de protozoários, eumintos e artrópodes, né, onde na maioria dos parasitas, né, de importância médica e veterinária estão situados, porque muitas das doenças que são que o ser humano adquire as infecções, às vezes são chamadas de zoonoses, que são doenças que são transmitidas através de animais, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de alguns parasitas que a gente já viu, por exemplo, aqui ó, eu coloquei a giardia, aqui é a Escistossoma mansonia, o macho e a fêmea, e aqui tem um piolho que causa, né, a pediculose humana. E quais são as formas de transmissão desses parasitas, né? O parasita, ele é capaz de se reproduzir disseminando seus ovos, né? E estes geralmente são os que costumam infectar os outros hospedeiros, tá? Dos quais eles retiram seus meios de sobrevivência através do parasitismo, tá? Eles podem ser transmitidos aí entre os seres humanos, vocês lembram? Através do contato pessoal, ou do uso de objetos pessoais, água, alimentos contaminados. Todas essas formas são formas, né, de transmissão desses parasitas. Então,
Como eu já havia falado, eles podem ser transmitidos através de água, alimentos, mãos sem a devida higienização, poeira, através de solo, né, contaminado por larvas, por hospedeiros intermediários, que é o caso dos moluscos, dos caramujos, né, e por muitos outros meios. Aqui agora eu vou falar para vocês a classificação dos parasitas segundo alguns critérios, tá? Então, quanto ao número de hospedeiros, quanto à quantidade de hospedeiros que esse parasita ele pode parasitar. Então, quanto ao número de hospedeiros, a quantidade, né, que ele tem de hospedeiros, são considerados monogênicos ou monogenéticos e heterogênicos ou digenéticos. Quanto à localização nos hospedeiros, ectoparasitas ou endoparasita, e quanto ao número de células, como vocês lembram, unicelulares e pluricelulares. Quanto ao número de hospedeiros, os monogênicos ou monogenéticos, né, são aqueles que necessitam de apenas um hospedeiro para a reprodução, tá? São os parasitas que realizam o seu ciclo evolutivo em um único hospedeiro. Um exemplo aqui são o Ascaris lumbricoides, que são as lombrigas, ou o Enteróbios vermiculares, que é o Oxiurus, é aquele verme cilíndrico que dá fluido anal, ou seja, coceira anal, tá? Aí eu coloquei aqui só para vocês verem. Ele faz todo o seu ciclo dentro, né, de um único hospedeiro, que é o ser humano. Ele precisa apenas que os ovos, né, que saem nas fezes, passem pelo ambiente para a maturação. Quanto ao número de hospedeiros, nós temos ainda os heterogêneos ou digenéticos, que são aqueles que necessitam de mais de um hospedeiro para a reprodução, tá? No caso, são parasitas que só completam o seu ciclo evolutivo passando por pelo menos 2 hospedeiros. Coloquei 2 exemplos aí, o Escistossoma, né, o esquistossoma, e o Trypanosoma cruzi. O esquistossoma, a esquistossomose, o parasita, Escistossoma mansoni, ele precisa passar pelo caramujo e depois pelo ser humano. Então, eles têm duas fases, 2 ciclos evolutivos. E o Trypanosoma cruzi, que é o que causa a doença de Chagas, ele passa primeiro pelo trato gastrointestinal do Triatoma infestas, que é um inseto, né, o percevejo barbeiro, e depois no ser humano, que ele cai na corrente sanguínea e depois vai se alojar em alguns órgãos, né, do ser humano. Quanto à localização dos hospedeiros, vocês lembram, né, eu falei naquela aula sobre infecção parasitária, que são os ectoparasitas, né, que são aqueles que atacam a parte exterior do corpo do hospedeiro. Exemplo, a sanguessuga, o piolho, a pulga. E os endoparasitas, que vivem no interior do corpo do hospedeiro, né, como as tênias, né, as solitárias, a lombriga, o esquitossomo, que causa a esquitossomose. E quanto ao número de células, vocês lembram lá? Unicelulares, que possuem uma única célula, né, que apresenta núcleo organizado, né, está separado do citoplasma pela membrana nuclear. São, portanto, os organismos eucariontes. Um exemplo aí são os protozoários. E temos os pluricelulares, que são organismos formados por conjuntos de células, né, semelhantes e interdependentes, que desempenham uma ou mais funções. São, portanto, organismos eucariontes. Tá? Um exemplo aí que eu coloquei são os eumintos. Aqui na foto tem o esquitossomo, tá? O Escistossoma mansoni. Esse mais largo aqui é o macho, esse filiforme aqui é a fêmea. Nessa foto aqui eles estão copulando. E agora vamos para algumas considerações importantes, né? Parasitismo é a interação entre indivíduos de espécies diferentes em que se estabelecem relações íntimas e duradouras com certo grau de dependência metabólica, ou seja, um deles, né, tende a se alimentar de outro, tá? Geralmente, o hospedeiro proporciona ao parasita todos os nutrientes e todas as condições fisiológicas requeridas por ele, tá?
Qual é a especificidade do hospedeiro, né? Dependendo das necessidades individuais de cada parasita, ele vai utilizar apenas determinada espécie de hospedeiro ou um grupo diferente de espécies, né? Ou mais espécies. Quando o parasito ele exige apenas uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico, a gente chama ele de monogênio, quando vocês viram lá atrás. E se a espécie for a mesma, ele é considerado estenogênio. Por outro lado, quando o parasita necessita de mais de uma espécie de hospedeiro para completar seu ciclo biológico, um deles será o hospedeiro definitivo e os demais serão considerados hospedeiros intermediários, tá? O hospedeiro definitivo, ele é o que apresenta o parasita em fase de maturidade ou em fase de atividade sexual. Por exemplo, é o caso do plasmódio, né, que dentro do vetor, que é o Anopheles, o mosquito, ele apresenta a fase assexuada. E no ser humano já é a fase assexuada. E no caso do Stellosoma mansoni, é o ser humano. Por exemplo, no caramujo, ele tem a forma assexuada. E nos seres humanos, já são a forma sexuada, tá vendo? Dentro do ser humano, apresenta o macho, né, e a fêmea. E hospedeiro intermediário é aquele que apresenta o parasita em fase larvária ou em fase assexuada. Por exemplo, o Trypanosoma cruzi é o triatomídeo, né? E o do Stellosoma mansoni é o caramujo. Ocorrem algumas adaptações, né, ao parasitismo. A adaptação é a marca do parasitismo, né? Mostra aí como que o parasita consegue evoluir para melhorar aquele seu relacionamento com o hospedeiro, né? E essa evolução tornou o parasita, ou seja, o invasor, mais dependente do seu hospedeiro. As adaptações as principais são as morfológicas, a gente tem as degenerativas, né? Que são perdas ou atrofias de órgãos, locomotores, do aparelho digestivo, e a hipertrofia, que são encontradas prioritariamente nos órgãos de fixação, resistência ou proteção e reprodução. Biológicas são as capacidades reprodutivas, por exemplo, a produção de quantidades de ovos, no caso, por exemplo, do Ascaris lumbricode, a fêmea ela coloca até 30 mil ovos por dia quando ela está, né, fazendo a postura. A produção de cistos, né, e outras formas infectantes. E os tipos de reprodução, né? Qual é a reprodução mais fácil ou qual é a mais segura? Por exemplo, hemafroditismo é quando o indivíduo ele possui os órgãos sexual masculino e feminino, como é o caso da tênia. Partenogênese, esquizogamia e etc. Os tropismos, né? Para facilitar a propagação, a reprodução e a sobrevivência. Nós temos ainda a relação parasita-hospedeiro, tá? Existem diversos tipos de interação entre eles, né, entre o parasita e o hospedeiro, mas com mais frequência provocam resposta ao sistema imunológico com diferentes resultados. Por exemplo, destruição do próprio parasita, né, e cura da infecção pelo sistema imunológico, limitação da população parasitária, né, levando ao equilíbrio da relação, é quando a pessoa, por exemplo, ele é um hospedeiro assintomático. Ele carrega o parasita, mas não desenvolve, é como se houvesse um equilíbrio entre a quantidade de parasita e o sistema imunológico. Então, ele carrega o parasita, mas não apresenta sintomas de doença. Hipersensibilidade ou inflamação, né? Podendo levar à necrose do tecido em torno, como é o caso, por exemplo, nesses casos da hanseníase, né? Que acaba destruindo o tecido por conta, né, das úlceras. Ação dos parasitas sobre os hospedeiros, tá? Nem sempre a presença de um parasita em um hospedeiro indica que está havendo ação patogênica do mesmo, tá? Em geral, esses distúrbios que ocorrem são de pequena monta, ou seja,
pois há uma tendência, né, de haver equilíbrio entre a ação do parasita e a capacidade de resistência do hospedeiro. Dessa forma, a gente vê que a ação patogênica dos parasitas é muito variável, podendo, né, ser assim apresentado. Esses casos, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da candidíase, porque geralmente a gente tem a candidíase, tá? Mas a carga, se o nosso sistema imunológico está em equilíbrio, então ela não consegue entrar em ação, não consegue desencadear o processo de infecção, tá? Mas se o sistema imunológico da gente está em baixa, então ela consegue se desenvolver mais rápido, produzir maior número de indivíduos e desencadear a infecção no nosso corpo. A ação patogênica dos parasitas ela é muito variável, podendo ser ação exfoliativa, ação tóxica, ação mecânica, traumática, irritativa ou anóxia. Por exemplo, a ação exfoliativa é quando o parasito ele absorve nutrientes ou até mesmo o sangue do hospedeiro, tá? Ele pode deixar pontos hemorrágicos na mucosa quando abandona o local de sucção. Um exemplo é a ancilostomíase, né, ou o amarelão, que é causado pelo ancilostoma ou necato americanos. Depois eu vou mostrar, no final eu vou mostrar umas imagens desses. Vocês vão ver também na aula de infecções, vocês vão ver cada um desses parasitas, tá? Temos aí também a ação tóxica, que é quando alguns parasitas produzem enzimas ou metabólitos, né, que podem ser tóxicos e lesar o hospedeiro, tá? Tem ainda a ação mecânica. Essa ação ela impede o funcionamento dos órgãos pelo fato de formar um bolo alimentar, que é o caso da fascícula hepática. Tá? Ela causa lesões e acaba causando alongamento. Então você fica como se você tivesse um bolo, né, dentro do sistema digestório. Temos aí a ação traumática, né, que destrói os tecidos por causa da migração do parasita para outro lugar, que é o caso do ácaro do Sarcoptes scabae, que é o que causa a escabiose, né, a sarna. Nós temos ainda a ação irritativa, tá? Que deve-se aí à presença constante do parasita que, sem produzir lesões traumáticas, irrita o local parasitado, que é o caso da giardíase, que convive dentro do nosso trato gastrointestinal, tá? E tem também a anóxia, tá? A anóxia ocorre quando o parasita ele consome todo o oxigênio, né, da hemoglobina. Um exemplo é o Rhipicephalus sanguineus, que é o popular carrapato de cachorro, tá? É chamado de babiose, né? A babiose ela é causada também por um protozoário inoculado pelos carrapatos, né? Que se aloja nos glóbulos vermelhos, onde ele se multiplica. Aí ele se alimenta do oxigênio, esse protozoário se alimenta do oxigênio da hemoglobina, tá? E temos aí as relações entre os seres vivos. Nós podemos classificar algumas, e essas relações ecológicas, elas são interações entre os seres vivos que vivem em um determinado ambiente, né? Essas interações, elas podem trazer benefícios ou não para os envolvidos. Todos os seres vivos, eles se relacionam uns com os outros, né? Tanto da mesma espécie, que é as chamadas relações intraespecíficas, e quanto de espécies distintas, que são as relações interespecíficas, tá? Essas relações, elas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônica, tá? Quando pelo menos um se prejudica. Nós temos aí as relações harmônicas, né, que ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Então, a primeira aí é o mutualismo, tá? O mutualismo ocorre com indivíduos de espécies diferentes que se encontram intimamente associados, criando vínculo de dependência. Ambos se beneficiam um do outro. Um exemplo são os líquens, né, que são os fungos associados com as cianobactérias, os cupins e os protozoários, né, que digerem a celulose em seu organismo,
e as micorrizas, que são os fungos associados com raízes de plantas. Nós temos também o comensalismo, tá? Que é a relação na qual apenas uma espécie é beneficiada, mas sem causar prejuízos a outra espécie, tá? Um exemplo que eu dou sempre claro é o peixe-piloto, que ele se prende ao tubarão para se alimentar dos restos de comida dele e também se locomover com maior agilidade. E temos também a simbiose, tá? Nesse caso, a simbiose, a simbiose ela é uma relação harmônica, pois todos têm um benefício. É igual quando eu falo que um indivíduo ele é portador assintomático. Ele carrega o parasita, porém ele vive em equilíbrio com ele e o parasita ele está lá presente, né, usufruindo, trabalhando, por exemplo, igual no caso de portadores assintomáticos do SARS-CoV-2, né, que é a Covid-19. Nós estamos passando nesse período. Quem é o portador assintomático? O vírus ele está lá dentro, né, se multiplicando, né, se alimentando, tendo aquelas fases, sabe, de crescimento lá, fase lag e tudo, mas não causa doença. O sistema imunológico ele consegue controlar a carga parasitária no corpo, tá bom? Então, assim, ele vive em simbiose com aquele indivíduo, tá? E temos as relações desarmônicas, que são, né, entre espécies diferentes, uma mesma comunidade, que apresentam nichos ecológicos iguais ou muito semelhantes. Temos aí a competição, que é a disputa, por exemplo, por recursos, territórios, presa, até mesmo, né, por fêmeas, né, quando é a mesma espécie. Temos o canibalismo, tá? O canibalismo é o ato no qual o indivíduo alimenta-se de outro da mesma espécie, tá? E temos ainda o parasitismo, tá? Que é o parasita, ele retira do corpo do hospedeiro nutrientes para garantir a sua sobrevivência, debilitando o próprio hospedeiro. Como eu já falei, a lombriga o ser humano, a lagarta as folhais, o carrapato o cachorro. E temos ainda o predatismo, que é quando um indivíduo mata outro para se alimentar, né? Como é o caso aí, por exemplo, de uma serpente e um rato, por exemplo, tá? Parasitismo é uma relação longa que tem duas espécies e que somente uma faz uso da outra. O predatismo tem duas espécies, uma fazendo uso da outra. E é uma relação bem curta, tá bom? Então, pessoal, é isso. Nas próximas aulas vocês vão ver, né, as infecções parasitárias por verminose. Então, até a próxima. Anote suas dúvidas que nós vamos tirar nos fóruns, tá bom?